da dívida e do endividamento. Para os efeitos dessa lei complementar, são adotadas as seguintes definições: dívida pública consolidada ou fundada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Dívida pública consolidada ou fundada é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Dívida pública consolidada ou dívida fundada é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação assumidas em virtude de leis, assumida em virtude de contratos, assumida em virtude de convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Dívida pública mobiliária é a dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os títulos do Banco Central do Brasil, estados e municípios. Dívida pública mobiliária é a dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os títulos do Banco Central do Brasil, estados e municípios. A gente já viu que na Constituição Federal, hoje em dia, só tem títulos da União, né? Na verdade, nem estados podem. Desde 2001, somente o governo federal pode emitir títulos públicos. Então, dívida pública mobiliária é a dívida pública, apesar da Lei 101 falar que dívida pública mobiliária é a dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os títulos do Banco Central do Brasil, os títulos dos estados e títulos dos municípios. Desde 2001, apenas o governo federal pode emitir títulos públicos. Agora, a operação de crédito é o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, também operação de crédito, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, isso também é operação de crédito, pois é um empréstimo, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Então, a operação de crédito é o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil, também operação de crédito, e outras operações assemelhadas, inclusive com uso de derivativos financeiros. Então, definição de operação de crédito é o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título. Então, emissão de título também é operação de crédito e aceite de título também é operação de crédito. Aquisição financiada de bens também é operação de crédito. Recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Agora, tratando da definição de concessão de garantia, a concessão de garantia é o compromisso da adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada. A concessão de garantia vai ser o compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada. Novamente, a concessão de garantia é o compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada. Refinanciamento da dívida mobiliária é a emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária. Refinanciamento da dívida mobiliária é a emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária. Refinanciamento da dívida mobiliária é a emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária. Isso que é refinanciamento da dívida mobiliária. Agora, equipara-se à operação de crédito a assunção, reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da federação, sem prejuízo do cumprimento das experiências dos artigos 15 e 16. Então, equipara-se a operação de crédito, a assunção, reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos artigos 15 e 16. Esses artigos 15 e 16 são aqueles que tratam da geração de despesa.
que eu falava principalmente daquela questão de criação, expansão, aperfeiçoamento da ação governamental, que acarrete aumento da despesa, ele tinha que ser acompanhado da estimativa do impacto orçamentário, da declaração do ordenador de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e com a LDO, toda aquela questão. Será incluída na dívida pública consolidada da União a dívida relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil. Será incluída na dívida pública consolidada da União a dívida relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado no orçamento, ou seja, na lei orçamentária anual. Eu tinha dito que entraria aqui na dívida pública consolidada ou fundada a realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. No entanto, a exceção é que também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. Se essas receitas constarem do orçamento e elas sejam operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, elas vão constar na dívida consolidada, né, ou na dívida fundada, que são sinônimos. Isso porque as receitas delas elas constam no orçamento, somente se as receitas delas constarem no orçamento. Agora, o refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao montante das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas acrescido de atualização monetária. O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao montante das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas acrescido de atualização monetária.